Sonhos, aquietando as mentes e iniciando a nossa adoração a Deus nesta manhã de segunda-feira. Iniciamos com oração e você é meu convidado para orar conosco. Poderoso, único Senhor e Deus de todo o universo, o Pai do nosso Salvador, Cristo Jesus. Nós rendemos graças ao Senhor, exaltamos, bendizemos o Senhor e declaramos aqui o nosso amor ao Senhor. Tu és o nosso primeiro e grande amor. Recebe-nos nesta manhã como adoradores do Senhor. Aceita-nos como servos do Senhor, prontos e preparados para a adoração. Livra-nos, Senhor, da mentira, fala conosco. Continua, Senhor, falando conosco na nossa mente, no nosso coração. O assunto é delicado, é importante, é bíblico, então que a gente receba do Senhor a graça e a sabedoria para falar, para entender e para obedecer o Senhor. Livra-nos, Senhor, de tudo aquilo que não provém de Ti, especialmente da mentira e dos mentirosos. Esta é a minha oração no santíssimo e poderoso nome do Cristo Jesus. Amém. Hoje a gente vai abordar um assunto porque eu acho, não tenho como ter certeza, né? Mas na minha cabeça está isso como verdade. Se eu estiver enganado, vocês me perdoem, né? Mas eu acho que a maioria das pessoas que nos acompanham são pessoas casadas, né? Com família. Então eu acho interessante a gente abordar este assunto, que você também não vai ouvir corriqueiramente nos púlpitos das igrejas. Eles preferem fazer aqueles culto de casal, encontro de casal, essas coisas todas, quando o assunto não é tão privado assim, é um assunto bíblico. A gente vai falar hoje sobre sexo no casamento ou o casamento sem o sexo, que me parece, me dá a impressão, eu também não posso cravar isso, mas a maioria dos casamentos andam sofrendo com esse tipo de coisa. Intimidade no casamento. Então, se é o seu caso, você não precisa falar nada, né? Não precisa se manifestar. Se não é, que bom. E você já vai se preparar para que não seja durante a sua vida conjugal. Você sabe que a intimidade física faz parte e é normal no casamento. É plano de Deus isso. Não é plano do homem, é plano de Deus. E o marido e a mulher têm a responsabilidade de atender às necessidades um do outro na área sexual. Isso está na Bíblia. Aonde está? Coríntios, capítulo 7, versículos do 2 ao 4. Se você ler lá,
atentamente, você vai ver que isto é mandamento, é orientação, é doutrina bíblica, né? Então, a gente vai partir sempre do ponto de que não há nenhuma condição física ou médica que impeça a atividade sexual, que impeça a falta de sexo no casamento. E isto pode ser interrompido também, segundo a Bíblia, por um curtíssimo período em acordo com ambas as partes. E depois se retoma a atividade normal. Você lê sobre isso em Coríntios capítulo 7, versículo 5. Tá? Então, quando num casamento há a falta ou nenhuma prática sexual, ele passa a ser motivo de preocupação. É claro, olha, veja bem, eu estou excluindo, excetuando as dificuldades tanto físicas como médicas. Então, quando não há esta dificuldade física ou clínica, a gente precisa ver o que está acontecendo. A primeira ordem do nosso Senhor sobre o assunto é orar e pedir sabedoria de Deus para tratar este assunto, né? Pedir. Eu não gosto de usar esse termo, não é que eu não gosto de usar misericórdia, né? Porque a misericórdia de Deus já foi dada, já foi feita por nós em Cristo Jesus. Então eu prefiro usar o termo compaixão. Então é pedir sabedoria, compaixão e graça para ajudar a gente nesse momento de necessidade. Orar faz parte da vida do cristão e você ler sobre oração em Tiago capítulo 1, versículo 5 e Hebreus capítulo 4, versículo 16. Até aí eu creio que não há dúvida nenhuma, né? Se um cônjuge se sente injustiçado nessa área, ele deve, primeira coisa, perguntar a Deus se alguma coisa que ele está fazendo ou deixando de fazer está contribuindo para a existência do problema. Primeira coisa a fazer é orar e perguntar para Deus, eu estou fazendo alguma coisa aí que está impedindo esta normalidade na minha vida conjugal? Por que a gente deve fazer essa pergunta? Porque isso também está na Bíblia. Se você abrir aí o Salmo 139, no verso 23, você vai encontrar isso, né? E eu creio que Deus, que sempre está disposto a nos ouvir, Ele vai também nos orientar se há alguma coisa de errado, né, com a gente, impedindo que a coisa flua normalmente. Se o cônjuge é sempre a outra parte, é o outro. Cônjuge é sempre o outro, né? Porque são dois, marido e mulher. Quando eu estou falando do cônjuge, estou falando da mulher. Quando a mulher fala do cônjuge, ela fala do marido, certo? Então, a parte que está sendo desfavorecida, que está contribuindo
para a falta de sexo no casamento, deve primeiro confessar este pecado, né? E corrigir o que está errado. É assim que funciona, não tem outro jeito. Achou algo errado, confessa se o pecado for seu, confessa o pecado, né? E toma as medidas necessárias para corrigir isso. Isso também está na Bíblia, Provérbio 28, verso 13. Se isso foi feito e a intimidade sexual ainda está ausente, o cônjuge injustiçado, aquele que está sofrendo o problema, deve continuar orando e pedindo graça para Deus, para que o amor não esfrie, porque o amor deve ser incondicional, não se esqueça disso. O que acontece nos dias de hoje é que o amor não é incondicional mais, porque na verdade não há, ou há muito pouco de amor hoje, né? Hoje é mais a paixão, aquela coisa, né? O amor é incondicional. Então você vê como a coisa começa a pegar, então, né? E isto pode, eu não estou dizendo que estou dizendo que tem todo um processo aqui, né? Ver qual a parte que está criando o problema, orar a Deus. Se o problema for seu, você corrige e muda, né? Agora, se isso persiste, isso pode ser também algo de Deus na vida para acertar as arestas. E isso também está na Bíblia. Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 4. Então, a parte que se diz prejudicada, ou é o homem ou é a mulher, deve estar sempre com o canal, manter a linha de comunicação sempre aberta para o parceiro, para que a conversa possa existir, né? Principalmente sobre o relacionamento conjugal. Você pode ler sobre isso também em Efésios capítulo 5, versículos 22 ao 33. E às vezes precisa de paciência. Ah, mas eu estou tendo paciência. Então, não esquecer que o amor é incondicional. Esse é um detalhe importante num relacionamento. Agora vamos começar a falar dos casos, né? Então, quem sofre com um problema ou acha que está passando por isso, preste um pouco mais de atenção aqui agora, porque eu vou abordar os casos aqui. Vamos lá. Se o problema, se a falta de sexo se deve à recusa da esposa, da mulher à intimidade, primeira coisa, o marido não pode deixar de amar esta mulher, porque a Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 5, versículos do 25 ao 33, que o marido deve, é mandamento de Deus, né? Amar a esposa como Cristo ama a igreja. Então não é isso que vai fazer com que o marido deixe de amar a sua esposa. Coisa pega, né? E ele tem que fazer uma análise também se ele está vivendo com ela com discernimento.
Isso também está na Bíblia. Porque não adianta eu vir aqui ficar trazendo e não mostrar isso na Bíblia. Né? Então estou mostrando, ó, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Precisa ver se a mulher não está com sentimentos de inferioridade ou rejeição, não é? Eu não tenho como daqui falar sim ou não, é assim ou não é assim. É você. Eu estou falando do caso do marido, que se sente injustiçado. Então ele precisa analisar essas coisas, ué. Você está vendo como é importante na vida a gente ter conhecimento pelo menos básico das coisas? Porque senão nem isso a gente vai conseguir fazer. Pensar sobre a própria vida nossa. Às vezes, a mulher pode estar agindo por frustração. Será que você não está frustrando a sua mulher? Será que ela não está agindo assim por uma raiva reprimida de você? Eu não sei, eu não estou aí. É você que tem que saber isso, meu irmão. Então precisa existir, nesse caso, do marido se sentir injustiçado, precisa haver uma comunicação honesta. O perdão é a melhor maneira para resolver esse problema. Não adianta um ficar jogando a culpa em cima do outro. Não, o culpado é você, porque você não sei o quê. Não, o culpado não sou eu, o culpado é você. Eu faço isso porque você faz aquilo. Aí fica aquele jogo de empurra e ninguém resolve nada. A situação continua. O perdão é uma ordem de Deus para a gente. Nós devemos perdoar. E tratar o assunto e ir arrumando isso. Mas eu não consigo perdoar. Então o problema está em você. E pronto, se você já respondeu que você não consegue perdoar, o problema está em você. É a falta de perdão. Você não está cumprindo esta ordem do nosso Senhor, que precisa perdoar. Você queira ou não, você goste ou não, você acha certo ou errado ou não, precisa perdoar. Né? Porque o amor é incondicional. A gente não ama por causa desta condição, ou daquela condição, ou da outra condição. A gente ama porque ama. E pronto. É incondicional. Então o marido precisa ver o tratamento que ele está dando para a esposa. Se você abrir aí em Colossenses, por isso que é importante ler a Bíblia. Capítulo 3, versículo 19, a gente vai ler que o amor é piedoso, que o amor se guarda da amargura, etc, etc. Porque é assim que funciona. É desse jeito, não adianta você querer mudar algo que é assim. Às vezes ela é áspera com você, não por culpa dela, mas por algo que você fez e nunca se redimiu, ou por algo que você faz. Este é o caso quando o homem se sente injustiçado. Mesmo que você ache que você faz tudo certinho, reveja. Reveja, porque às vezes a gente acha que está muito certo e, na verdade, a gente está muito certo para a gente, né? E o outro lado, o que está achando disso? Precisa resolver. Perdão
é a primeira coisa. Se você se propôs a continuar com a pessoa, você precisa perdoar. Agora, se você se separar, e não é por um caso de traição, você pode se separar, ninguém vai te impedir. Só que aos olhos de Deus você não pode se casar novamente. Não é? Agora, se o caso do sexo for a recusa do marido, existem muitos casos que o marido se recusa. Então, a gente agora vai tratar da mulher como injustiçada. Nós falamos até agora do marido injustiçado, ou que se sente injustiçado. Né? No caso da mulher, são os mesmos caminhos. A mulher precisa também olhar se ela não está negligenciando a sua responsabilidade diante de Deus, de amar, de respeitar e de se submeter ao seu marido. Está lá em Efésios, capítulo 5, versículos 22 ao 24. Se submeter não quer dizer que ele vai fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, quando que ele quer. Não é isso. Não é que ele é seu dono, não é que é ele que manda. É você cumprir as exigências de um casamento. Simplesmente isso. Não quer dizer que seu marido pode te agredir. Não, muito pelo contrário. Porque ele precisa te respeitar, etc, etc. Se ele, muitas vezes, o marido, se sente negligenciado, inferiorizado, dominado, ele pode, quer dizer, eu estou dizendo que ele pode vir a fazer, né, como vingança até mental, para recuperar o controle da situação, ele pode perder completamente o interesse por você. Precisa ver o que está acontecendo. É vocês que têm que ver isso. Por que ele está agindo assim? O que você anda falando? O que você fez? Que tipo de comentário você praticou? Porque, às vezes, um comentário... Né, outra coisa, eu acho que a vida íntima não pode sair da intimidade, senão deixou de ser íntimo. Eu sei que tem homens e tem mulheres que gostam de comentar. Eu não vejo isso como correto. Mesmo que seja para elogiar, não tem que comentar, é íntimo. Isso é uma coisa de você e ele e você. Ah, mas eu falei com a minha irmã, mas a sua irmã não está envolvida nessa intimidade. E tem mulher que gosta, como tem homem que gosta de fazer. Aí qualquer tipo de comentário, a pessoa se sente inferiorizada às vezes, ou se sente dominada. E pode agir, né, numa vingança, retendo o sexo, uma coisa que é normal no casamento. Então, isso precisa ser revisto. Você, agora estou falando da mulher, né? Então, mulher, você precisa rever. Por que o seu marido não tem mais interesse? Por que ele não tem mais interesse? Mais uma vez eu vou falar, porque eu estou vendo que tem gente chegando agora. Eu estou falando de situações normais. Não estou falando de casos em que a pessoa tem um problema físico, um problema de doença. Não é desses casos que eu estou falando. Estou falando de coisas normais, hein?
Precisa ver se há alguma coisa de amargura, alguma coisa que está, não, que já contaminou a vida de vocês. Precisa descontaminar. Precisa fazer uma limpeza, tirar essas coisas. Tirar. Está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 5, versículo 15. Hebreus 12, 15. E eu aqui, eu esqueci de anotar aqui, mas eu lembrei agora. Não adianta esses artistas, que, sabe, ficar falando para se usar objetos para se satisfazer. Isso não tem nenhum tipo de base. Isso é masturbação. Né? Vocês estão entendendo? Tipo de objeto? Hoje existem, né? Há muito tempo existe isso, não é hoje? Né? Mas hoje se encontra com muita facilidade. Tem artista aí que posta que tem 12, tem 15 objetos. Eu, se sou marido, o esposo destas atrizes, cantoras, eu me sentiria um trapo. Então você fique com o objeto aí, você não precisa mais de mim. Não é? Então, esse uso desses objetos, isso não é coisa de cristão, não. Mas hoje usa quem quer. Mas se você tem o seu marido, você pode usar dele. E ele pode se usar de você. Agora, usar é o chamado consolo, né? Falando para todo mundo entender, né? Eu sei que tem coisas que a gente fala e as pessoas, será que é isso? Será que é aquilo? É isso aí, é o tal do consolo. Isso não é para um cristão. Isso é para uma pessoa do mundo. Isso é para uma pessoa, na minha opinião, ninguém é obrigado a concordar. É a pessoa com problema. Como é que alguém vai se satisfazer com um negócio de borracha? Não sei. Isso não é normal. Por causa disso que nós estamos falando do assunto. Por causa disso que ninguém está fazendo aqui culto de casal, encontro de casal. Nada disso. Aqui tem que ser tratado normalmente, em púlpito, mas as pessoas não fazem isso. Parece que, né, a Bíblia fala, ai daquele que esconde a verdade. E a verdade é isso que está aqui na Bíblia. Olha. Então nós temos que tratar isso assim, tranquilamente, falando, orientando. Ninguém é perfeito. Não existe este casamento de todo mundo mostrando os dentes, rindo 24 horas por dia. Não é assim. Nós não podemos ser infantil ao ponto de crer que isso exista. Isso é fotografia de Facebook, de Instagram, para tirar foto, né? Não é? Para fazer filminho. Como é que chama esses filminhos? Esqueci o nome. Esqueci. Daqui a pouco eu lembro. Mas a verdade é essa daqui que nós estamos trazendo. Isto aqui é verdade. Isto aqui é que acontece atrás das portas fechadas. Às vezes o homem sofre, às vezes a mulher sofre, às vezes ambas as partes sofrem. E começam a optar por coisas que a Bíblia condena. Entendeu? Como é que uma pessoa que é casada vai se masturbar? Alguma coisa está errada. Não é para acontecer isso. Isso não pode ser prática. Porque a Bíblia condena a masturbação. Tanto masculina quanto a feminina. E o uso
de qualquer objeto que não seja o órgão sexual masculino, o falo. Entendeu? Nós precisamos falar dessas coisas, sim, por que não? Qual que é o problema de falar disso? Se você está passando por isso, eu creio que você está ouvindo coisas que, se você colocar em prática, vão te ajudar. Agora, pode até ser, a gente falou de problema do homem, problema da mulher, agora pode até ser que um cônjuge está retendo o sexo aparentemente sem motivo. Não pode? Pode. Pode ser que neste caso, e nos outros também, né, exista um problema mais profundo, decorrente de coisas do passado. Neste caso, um aconselhamento pode ajudar, primeiro, a trazer o problema à tona. E este problema detectado, porque às vezes a pessoa não sabe o que é, não sabe. Quando o problema é trazido à tona, esse problema pode ser tratado. Então, cuidado também, muitíssimo cuidado, extremo cuidado com quem você vai se aconselhar. Porque o aconselhamento, você vai abrir sua vida para uma pessoa. Então você tem que ter extrema e total confiança. Porque o homem vai abrir a vida, a mulher vai abrir a vida, vai abrir a intimidade para que esse conselheiro possa ajudar. Porque sem abrir a intimidade, como é que ele vai ajudar? Não tem jeito. Então, extremíssimo cuidado para quem será esse conselheiro. E como é que ele vai fazer isso? Com conversa. Não tem. Né? Não tem outro jeito de resolver isso. Né? É com conversa, com perguntas, com respostas, e o problema vai aparecendo. Quando não há motivo, quando não é nem o primeiro caso, nem o segundo, mas o sexo é retido no casamento. É claro, com o passar do tempo, dos anos, né? E a idade das pessoas também, que tem muita gente que conta uma vantagem também, sabe? Entendeu? E que na verdade não é nada disso, é só, né, papo, entendeu? Com o passar do tempo, com a idade, a frequência sexual muda, claro, óbvio. O vigor sexual muda. Às vezes muda mais em um, às vezes muda mais no outro, entendeu? Porque o amor precisa ser incondicional? Porque cada pessoa é de um jeito. Então não fique ouvindo o que o outro fala, que faz, né? Isso é mais entre homens também. Não sei se entre as mulheres isso tem, eu acho que tem, mas muito menos. Entre homens, sim, essa conversa de que parece que o sujeito tem 25, 30 anos. Mas é muita conversa, sabe? É muita tocar trombeta, entendeu? E aí a pessoa fala, pô, pensa, né? Depois comigo não é assim, então tem problema, ou ela tem problema. Nada, precisa ver se aquilo que a pessoa está falando é verdade. Na maioria dos casos não é verdade. Não é assim. Né? Já estou falando aí de casais mais velhos, né? Então, querido irmão e querida irmã, é claro que aqui a gente vai pincelando sobre os assuntos, não tem como a gente entrar profundamente nos assuntos. Eu procuro entrar, mas o tempo também não permite. A cura não pode ser forçada.
Nada se cura assim, ó. Nada. Você pode curar o sintoma. Você pode resolver o sintoma. Não é? Você está com dor de cabeça. Tomou um remédio. A dor de cabeça passou. A dor de cabeça passou. O sintoma passou. Porque a dor de cabeça é um sintoma. Agora, por que você tem essa dor de cabeça? Entendeu o que eu estou falando? Aqui é o mesmo caso. Aqui é o mesmo caso. A cura não pode ser forçada. A cura leva um tempo. Não queira resolver em 2, 3 sessões de aconselhamento, resolver tudo. Não é assim, não funciona assim. Entendeu? Leva tempo, porque o processo de regressão também levou tempo. Vocês foram regredindo no relacionamento até chegar nesse ponto aqui em que ficou insustentável. Então, a mudança disso também não é tão rápido. Agora, enquanto isso, o perdão é uma ordem imediata. Concorde você, não concorde você, aceite você, não aceite você, o perdão é uma ordem imediata. Você quer ler isso na Bíblia? Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Então, se ambas as partes, marido e mulher e marido, querem o melhor de Deus, este processo todo que eu falei aqui for feito com humildade, sinceridade, a intimidade plena é possível mais uma vez. Claro que é. Um casal ferido deve se comprometer diariamente a seguir a palavra de Deus. Está ferido? Siga a palavra de Deus, perdoe. Porque o perdão deve ser... Eu não consigo perdoar, então como é que você quer que Deus te perdoe? Você não consegue perdoar uma pessoa, por uma coisa, ou 2, ou 3, ou 4, mas Deus nos perdoa a vida inteira, todo dia, toda hora. Então um casal ferido deve se comprometer, em perdoar. Edgar, se a pessoa não pede perdão, e você sabe que ela precisa de perdão, perdoe. E peça para Deus dar discernimento. A gente falou aqui em discernimento. Eu entendo esses casos também, que a outra parte não se vê como errado, ou como errada. Eu acho que a outra parte acha que está certo, que ela não precisa pedir perdão de nada, porque ela não faz nada de errado, porque ela faz tudo certo. Mas você, a parte que tem mais entendimento, mais discernimento, perdoe, mesmo sem a outra parte pedir. Perdoe. Não precisa ir lá falar, eu te perdoo, porque senão vai levantar aquele bate-boca, você me perdoa o quê? Eu não fiz nada errado. Aí vira uma confusão. Perdoe. Não tem entendimento, o que eu vou fazer? Está perdoado. Está perdoado. E confie na palavra de Deus. Porque, claro que o correto, o bom, o certo, é que ambos, marido, mulher e marido, coloquem os seus corações para que sejam curados, E quem cura é Deus, viu? Quem cura é Deus. Em qualquer caso, seja o homem ou seja a mulher que esteja retendo, ou ambas as partes, o sexo no casamento, porque o sexo no casamento é bênção de Deus para nós. Um outro dia a gente aborda um pouco mais deste assunto, se alguém precisar de alguma resposta, que ficou uma dúvida,
pode mandar aqui no grupo, ou se não quiser mandar no grupo, pode mandar a pergunta no pessoal também, no particular, que a gente vai ajudar com a resposta bíblica. Deus querido, Pai amado e todo-poderoso, hoje nós tratamos de um assunto extremamente importante e que muita gente sofre, passa por isso, né? Ou tem fases na vida que isso se torna mais evidente. Que tudo que foi dito aqui, Senhor, possa ser de ajuda para aqueles que estão passando, para aqueles que não estão passando, que não venham a passar, mas se passar, que já tenham aí a vacina contra esse tipo de coisa. Continua, Senhor, falando aos nossos corações, ó Deus, ó Pai querido, porque o assunto é extremamente desagradável, né? Quando isso acontece nas famílias. Esta é minha oração por mim e por todos os irmãos e irmãs no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém.